Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos abrir a nossa apostila de ciências, capítulo 1, Organização dos seres vivos em grupos. Como são os animais? Vamos abrir a nossa apostila na página 4, capítulo 1, Ciências, tá bom? Então, ali na página 4 e na página 5, está mostrando sobre alguns animais. Observem ali a arara e o macaco. Será esses animais eles são iguais ou são diferentes? Eles são diferentes, né? Porque eles apresentam características diferentes. Então, existem alguns tipos de animais que eles podem ser classificados em aquáticos, terrestres e aéreos. Por quê? Porque quanto ao meio onde ele vive ou ele se locomove, os animais ele pode ser classificados, né? Essa classificação, ela varia de acordo com a estrutura física, com os hábitos, com o desenvolvimento dos animais ao longo da sua vida, certo? Então, observem ali. O crocodilo, ele é um animal que ele vive aonde? Ele vive aonde? Ele consegue voar? Ele consegue se movimentar na terra? Ou ele vive na água? Ele é um animal aquático. A arara, ela é um animal aéreo, porque ela tem asas. E também o macaco, ele é um animal que terrestre. Então, lá na página 5, vai ter duas imagens. Um macaco solto na natureza e um macaco, né, que é uma atração do zoológico. Então, observem, em uma ele está solto na natureza e na outra ele está preso, né? O que você consegue observar de diferente entre as imagens, quanto ao modo de viver desses animais? Que um está preso e outro está livre na natureza. Se os animais têm o seu próprio habitat, você considera correto deixar eles dentro de uma jaula? Sim ou não? Então, aí a professora pede para que vocês respondam. Na página número 7, vai falar sobre os direitos dos animais. Na página 8, nós vamos falar sobre os animais vertebrados. O que são os animais vertebrados? Então, os animais vertebrados são os animais que eles possuem o quê? Uma coluna vertical, que chamamos do quê? De vertebrados. Então, todos os animais que possuem essa coluna vertebral, eles são vertebrados. Então, observem ali, tem o cavalo, o peixe e o ser humano, né? Então, observem ali nas costas do cavalo. O cavalo não tem alguns ossinhos? Quer ver? A professora vai mostrar para vocês. Aqui, ó, ele não tem alguns ossinhos? Então, esses ossinhos é a coluna vertebral. Aqui tem o do peixe e aqui tem o do ser humano também, né? Então, na nossa 2 está dizendo assim: escreva outros exemplos de animais vertebrados. Então, pode ser o quê? Os humanos, também os cães, pode apresentar, os macacos, certo? Então, existe uma grande diversidade de animais vertebrados. Eles foram divididos em grupos menores de acordo com as suas semelhanças. São eles os mamíferos, as aves, os peixes, os répteis e os anfíbios, né? Então, vamos conhecer cada um deles? Os mamíferos. Observem ali. Os mamíferos, eles são animais vertebrados, tá bom? Que eles são colocados no mesmo grupo porque eles apresentam características em comum. Por um exemplo, observem o cachorro, coelho e o gorila. O que eles têm em comum? Pelo, né? Então, uma característica em comum deles é o pelo. Os animais mamíferos,
eles apresentam umas glândulas mamárias, ou seja, glândulas produtoras de leite, que serve para alimentar os filhotes deles quando pequenos, certo? Além dessa característica, a reprodução dos mamíferos, ela acontece por meio da gestação. Eles são seres vivíparos, tá bom? Reveja as fotos dos animais mamíferos acima. Qual é a função do pelo desses animais? De proteger, né? E aquecer eles também. Os pelos presentes em torno dos animais mamíferos garantem a endotermia, ou seja, a temperatura corporal de forma constante, tá bom? Os hábitos alimentares dos mamíferos, eles podem ser diversos. Podem ser carnívoros, herbívoros e onívoros. Carnívoros é quando eles se alimentam do que? De carne. Por exemplo, o leão e o tigre. Herbívoros, eles se alimentam exclusivamente do que? De plantas. Por exemplo, os bois, os cavalos. E os onívoros, eles alimentam-se de carne e de vegetais. Por exemplo, o urso, os porcos, os humanos, certo? Então, ali na 2, nós vamos classificar os animais entre mamífero aquático, mamífero aéreo, mamífero terrestre. O morcego, ele é o quê? Um mamífero aéreo. A girafa, um mamífero terrestre. E uma baleia, um mamífero o quê? Aquático. E a respiração de todos os mamíferos é pulmonar, tá bom? Ou seja, é realizada pelos pulmões. Então, os quais fazem a troca gasosa diretamente com o oxigênio do ar. Lá na página 11 vai falar sobre os peixes. Então, embora não exista ar embaixo da água, existe o quê? Oxigênio. E os peixes, eles utilizam para respirar através de brânquias, também chamadas de goeiras. Nesses órgãos, o gás oxigênio, que está dissolvido na água, é aproveitado pelos peixes para que eles possam realizar sua respiração. Os peixes, eles são animais vertebrados. Eles podem viver em água doce, como em água salgada. Eles apresentam o quê? Nadadeiras, barbatanas, caudas e têm o corpo achatado e longo, coberto por o quê? É por pelo? Não, por escamas, né? Os peixes possuem ainda uma linha lateral, que é muito sensível às mudanças da pressão da água. A reprodução dos peixes, elas podem ser vivípara, que é o desenvolvimento do embrião dentro da barriga da mãe, como pode ser ovípara, que é através do ovinho, certo? Diferentemente dos mamíferos, os peixes são pelilotérmicos, o que significa que sua temperatura corporal ele muda de acordo com a temperatura do ambiente, certo? Lá na página 13, podemos pular, vamos lá para a página 14 falar sobre as aves. Então, as árvores, elas apresentam algumas características próprias, que é o que? As asas, as penas e os bicos. Esse animal aqui do lado, que é um pintinho, ele é uma ave? Sim. Por quê? Porque ele tem bico, ele tem penas. Como é a reprodução desse tipo de animal? Pela foto, ele tá ali saindo do quê? De um ovo, certo? Então, essas árvores, elas são o quê? Ovíparas. Na página 15, vai estar falando. As aves
são animais vertebrados endotérmicos, assim como os mamíferos. Elas são onívoras e sua respiração é pulmonar também. Lá na página 16 vai ter outras leituras. Página 17, integrando com a ciência, com a língua portuguesa. E no fim da página 18 vai falar sobre os anfíbios. O que será que são os anfíbios? Os anfíbios, eles são animais vertebrados que podem viver em ambiente terrestre, mas dependendo do ambiente aquático para a reprodução. Sua reprodução é ovípara e ocorre em rios, lagos ou em locais terrestres muito úmidos. Um exemplo é o que? O sapo, certo? A Kira explicou que quando o macho e a fêmea se reproduzem, liberam na água os ovos. Cada ovo fecundado dá origem a um embrião, que contém um novo ser vivo a se desenvolver. Os girinos, popularmente chamados de larvas de sapos, são o estágio seguinte desse desenvolvimento. Ou seja, o macho e a fêmea eles vão se reproduzir, vão liberar os ovinhos na água. Esses ovinhos vão ser os embriões. Cada embrião desse vai ser um sapinho, né? Esses ovinhos, quando pequenos, eles se desenvolvem e formam os famosos girinos, que também são conhecidos como larvas de sapo, né? Com o tempo, o girino, ele vira jovem, um jovem sapo, e essa mudança ela é sofrida e ela é chamada metamorfose. Quando jovens, os anfíbios eles respiram através de brânquias, assim como os peixes. Após a metamorfose, eles passam a respirar pelo pulmão. Os anfíbios, quando jovens, são herbívoros e quando adultos, eles se tornam carnívoros, tá bom? Na página 20 vai falar sobre os répteis. O que são os répteis? Observem ali a tartaruga marinha. Então, os répteis, eles são animais vertebrados e podem ser aquáticos ou terrestres, tá bom? Na maioria, eles são ovíparos, mas também podem existir os vivíparos. A respiração deles é pulmonar e o habitat dos répteis é variado, tá? Então, ele pode viver em lugares aquáticos, terrestres, úmidos ou secos. A alimentação também varia. Alguns são carnívoros, como os crocodilos, outras herbívoras, como o tigre d'água, e outras onívoras, como o cágado, tá bom? Lá na página 22, página 23 e 24 vai ter o nosso exercitando. No caderno de atividades, vamos responder da página 2 até a página 7, tá bom? Por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.